Bom dia, amigos. Mais um fim de semana, né? Aqui na Bahia chovendo. Fim de semana é bom, só que sem futebol, por conta da semana FIFA, né? Que é esse período que a FIFA, né, bota. Tem os amistosos, tem também a disputa lá na Europa para a classificação para a Copa do Mundo ainda, né? Tem seleção aí seleção tetracampeã que tá, né, sofrendo igual sovaco de aleijado no caminhão da Lapa para poder se classificar. É o caso da Itália, né? E nós aqui estamos na expectativa do jogo de terça-feira, né, contra a Croácia. Esperamos ter um desempenho melhor do que o da França. E vamos ver se o técnico vai fazer alguma mudança. Mas eu acho que mudança não é muito importante, não. É porque o que nós não temos é conjunto. Isso é nos meus parcos conhecimentos, né? O conjunto para o futebol é uma coisa elementar. Não adianta a gente pensar em convocar, toda vez que fizer uma convocação, um time diferente. Aí você não vai ter um conjunto. Por que um time de futebol funciona mais? Porque ele joga sempre os mesmos jogadores, os caras já se entendem, né? São esses detalhes que a gente tem que levar em consideração. Você não pode, né, deixar de formar um conjunto, um grupo de jogadores que se entendem, um já sabe o que o outro vai fazer e por aí vai aprimorando. Se entra um novo, aí eles começam a conversar, porque antigamente tinha aí essas conversas de vestuário, depois do treino, hoje não tem mais não, o nego já sai doido para balada, né? É mais ou menos assim, ou se não vai pro celular e fica lá. Então, eu lembro que na Copa de 70, né, Gesso, Carlos Alberto, Pelé e Rivelino, né, e Tostão também, eu acho que participava também dessas reuniões após o treino, né? Gesso fumava, ó, bem, Gesso fumava, né? Aí ele estava na reunião, de repente ele dava a saidinha, aí o pessoal falava, aí o canhotinho aí ele saiu para fumar. Depois ele voltava e tal, e aí a palavra dele era ouvida pelos outros e com uma certa, né, frequência. Então, daí tinha-se o grupo, e esse grupo era quem organizava e tal, e liderava, né, a condução do time. Hoje não, o time é um negócio disperso, parece uma casa de mãe Joana, cada um pensa em si. Depois do treino, o nego já sai doido, pega sua Ferrari, sua Lamborghini, seu helicóptero e se pica, vai não sei para onde. Então fica difícil, rapaz, você ter um futebol de craque, se não é só saber jogar, não. Você tem que saber com quem você está jogando, como é o comportamento do outro, né, do parceiro, que vai ser seu parceiro, que vai ser seu, né? Então, tem coisas que fugiu já da regra do nosso futebol. O time de 70, eu sempre falo um time de 70 porque foi um time diferenciado. O Félix, ele não era um goleiro excelente, mas ele comandava o time de dentro. Ele era o segundo técnico, se vocês querem saber. Ele comandava o time de dentro de campo. Por quê? Porque é o único jogador que vê o jogo totalmente de frente. Não é assim?
Então, a função de Félix era mais do que de goleiro, era de um segundo técnico, era o porta-voz do técnico. Então, não se iludam não, rapaz. Quando a gente vê uma coisa bem feita, né, funcionando, pode saber que por detrás existe carinho, organização e inteligência. Fora disso, fica difícil, é uma loteria. Pode dar certo, pode não dar. Não é assim? Então eu fiquei de falar sobre a Copa de 98. Foi uma Copa emblemática, né? Que foi na França. E sempre os países europeus, quando jogam em casa, uma Copa do Mundo, eles têm, né, uma primazia para ganhar a Copa. Tá certo? Então, mas nós estávamos muito bem naquela Copa. Nós fomos para a final, não foi à toa. O Ronaldo estava jogando bem para chuchu, era o artilheiro da Copa, eu acho, se não me engano. Mas existe uma coisa que ninguém, né, pode fugir, que é fatalidade. Aquilo que Ronaldo teve, né, uma convulsão, não sei o quê, aquilo foi um mal-estar, foi alguma comida que fez mal, alguma coisa assim diferente, ou o organismo muitas vezes reagindo, porque um homem daquele, Ronaldo é um cara forte, grande, então quando ele corre no campo, todos os músculos, então tem coisas que acontecem mesmo, e aconteceu com ele, só que tudo bem, mas ele não era muito no time não, era só 100%. Você entendeu? É isso. Um cara como o Ronaldo numa Copa do Mundo é 100%, porque quem decidia era ele. Não adianta os outros jogar direitinho e não decidir, ele que decidia. Cadê? Aí, agora, pensa num abalo que o time teve quando soube da convulsão de Ronaldo, da condição que ele estava e tal. Aí, o que aconteceu? Eu acho que houve um erro. Devia ter uma avaliação bem feita, uma avaliação médica bem feita, né? E tinha substituto bom. Tinha o Edmundo e tinha um outro lá que eu não me lembro o nome, que também era bom. Matador. E, cara, e Edmundo é bom, que Edmundo é meio grosso, né? Assim, de ímpeto. Então ele ia para frente mesmo e não era craque, mas era bom de bola. Só que o técnico achou por bem obedecer o pedido do próprio Ronaldo, que queria jogar. Mas não é assim. O comportamento do técnico devia ser o seguinte: Ronaldo, você vai para o banco, tá certo? E se precisar de você, a gente bota. Se prepare, botar o cara a tomar soro, tomar não sei o quê, os cuidados médicos que tem que ter, né? Porque o cara teve uma convulsão durante a noite e tal, então ele deve ter, tá precisando de uns remédios parenterais para poder. Então não fizeram isso, simplesmente mataram o cara. O cara tá cambaleando, e aí fica difícil porque a França deixou de se preocupar com o Ronaldo. E quando você tem um jogador fora de série, nego, a preocupação do time adversário é grande, é 2, 3 atrás do cara. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso. Nós tivemos vários jogadores desse nível e que realmente fazia diferença por isso. Não é assim? Na Copa de 70, Tostão é que puxava. Tostão ficava igual um para-brisa lá na frente, ó, correndo para lá, para cá e puxando um ou dois. Então abria brecha para Pelé, para Jairzinho, para Rivelino, para Gerson entrar também, né? Então são essas coisas que eu analiso, vejo desse jeito. Eu não sou especialista em futebol, mas gosto muito de futebol e presto atenção. Porque tem gente que não presta atenção, vai por time, vai por... Não, o cara é bom, Agora, uma coisa que houve na Copa em 98 foi a moral do time,
o emocional do time inteiro, porque o Ronaldo era só 100%. Então, porra, o melhor cara do time, o cara que estava sendo o artilheiro da Copa, não sei o quê, de repente o cara tem uma porra dessa durante a noite, na véspera do jogo, o time todo abalou, rapaz. O time todo abalou. Então faltou presença de espírito do técnico, dizer, não, Ronaldo, você vai pro banco e tal. Se qualquer coisa a gente bota você, até para bater pênalti. Tá certo? Por quê? Porque ele tinha experiência, então ele estava lá e tal, ele podia não estar fisicamente bem, mas tinha experiência, poxa. E o cara estando no banco, a gente sabe, pode contar com um cara que atira bem, é igual na guerra, se está na guerra, mas você tem o reserva seu lá, ele é bom de pontaria e tal, então ele não está bem, mas a qualquer momento ele pode dar seus tirinhos. Eu acho que foi desse jeito. E aí deixaram o Zidane, foi como em 82, deixaram o Paulo Rossi acabar o jogo, e Zidane acabou com o jogo. Tá certo? Então, foi um estádio, disseram que teve problema de falcatrua, que porra nenhuma, sempre assim. É como avião de político. Avião de político não cai por acidente, não é? Toda vez que cai um avião de político, foi alguém que mandou matar, foi armadilha, foi não sei o que. Eita, rapaz. Quando cai da gente mesmo, o avião com a gente, e morre todo mundo, não teve nada. Foi destino, né? Então, não é assim não. Então, vocês têm que entender que a Copa de 98 nós perdemos pela questão do Ronaldo. O Ronaldo adoeceu, teve aquele problema sério e o time ficou abalado. E o time vinha jogando bem. Né? Nós tivemos um problemazinho, parece que com o Marrocos, ou foi com a Noruega, que quase se engasga, mas saímos bem e classificamos, fomos para a final. Mas, porra, se o melhor cara em 66 não foi assim? Pelé era a estrela mó. Aí Pelé saiu, o time desandou. Você entendeu? Não existe mágica, não. Teve a Copa de 2014 aqui, foi mesmo assim, rapaz. Você viu, nós classificamos contra a Colômbia, aquele quadrado da Colômbia pegou o Neymar para quebrar a espinha dorsal de Neymar, quer dizer, tirou o Neymar da competição. E no caso de Neymar, principalmente que o time era Neymar, Neymar e Neymar. Tá certo? Aquela história do Brasil e Alemanha, se Neymar tivesse, não ia ser daquele jeito. Ia ser de outro jeito. Porque Neymar estava bem, né? Então, 2, 3 alemães ia ter que tomar conta dele, aí ia sobrar espaço para os outros. O futebol veio dessa maneira. Quem veio diferente está procurando inventar. E coisa não se inventa. Essas coisas não se inventam, você observa e vê como é que funciona. Eu vejo dessa maneira. Então, a Copa de 98 foi mais ou menos assim. E essa Copa de 2022 teve um erro gravíssimo do técnico também. Primeiro, que o técnico, 30 dias antes de começar a Copa, ele não tinha ninguém ainda em vista. Ele pegou um monte de 78 jogadores para tirar 26. Então foi o que ele viu em 6 anos. Não. Aí, quando chegou na Copa, tudo bem. O Brasil estava, parece que é a quarta de final, né? Contra a Croácia. Eu acho que foi até tanta coisa que, pela minha cabeça que eu não lembro. Eu sei que foi para prorrogação. Ali faltando 5 minutos, rapaz, da prorrogação, ele tinha que tirar um jogador e botar o Daniel Alves. Porque ele sabia que ia terminar em pênaltis. Não. Pegou, cometeu esse erro. Não botou o Daniel Alves. Que Daniel Alves era um excelente cobrador de falta. E quem é cobrador de falta é cobrador de pênalti. Ali sabe onde as cobras moram. O que aconteceu? Aí cometeu outro erro. Qual foi o outro erro para vocês? Vocês lembram quem foi o primeiro cara a bater o pênalti? Numa Copa do Mundo?
Aí é de lascar o cano, rapaz. Pegou o menino Rodrigo, que é um craque de bola, mas é novo, é uma criança, tinha parece que 18 anos. Eu não lembro bem. Os caras 18 anos. Quer dizer, botou o cara no crucifixo, né? Para bater o pênalti. O cara, o gigantismo da Copa do Mundo para um jogador é uma coisa fabulosa, rapaz. Aquilo mexe com a cabeça, mexe com os neurônios. O cara foi e bateu o pênalti mal e aí começou a nossa derrocada. Então é um erro grosseiro de técnico, certo? Se você for comparar de uma Copa para outra os erros de técnico, é escandaloso, porque não tem uma equipe técnica. E dentro de campo também não tem uma turma de jogadores que exijam que se faça uma coisa, né, diferente. Tá certo? Os jogadores são todos aleatórios, tal, só vai lá cumprir o horário dele, pegou e saiu, não discute, não fala nada, não tem envolvimento, não tem emocional, não tem porra nenhuma. Então é por isso que a gente fica um bando de cara, bota lá para jogar. Se der certo, Deus. Se não der, a Deus pertence. Então não é assim não, amigos. Eu acho que Copa do Mundo pra gente, e não é só pra gente não, é pro mundo todo, é igual uma guerra. É uma guerra sem arma. Não é assim? O que é patriotismo. Hoje está se perdendo isso por conta dos jogadores que vivem lá fora e tal, então tem gente que não é nem mais brasileiro. O negócio dele é dólar, é doleiro, o eureiro, só fala em euro. Então, é meio complicado, rapaz, a gente ver essas coisas e eu poderia passar o dia todo aqui conversando com vocês sobre isso, porque é um assunto que eu gosto e é salutar que nós. É porque é um entretenimento da gente, né? Da gente ver o futebol, a resenha, a coisa toda. Agora, quando fala em seleção brasileira, a coisa toma uma tonalidade mais forte, porque é uma coisa gostosa de ver o jogador brasileiro desfilar em campo. Agora tem muita gente que fala, o jogador hoje não, mas é porque o jogador não tem mais o apego à pátria. Ele sai novo daqui, vai lá para fora, pega novos costumes, novos parceiros lá fora e tal. E aí é meio mundo de confusão. Mudou. Esse negócio do intercâmbio de futebol mudou. O futebol por isso. E nivelou por baixo. Não nivelou por cima, nivelou por baixo. Porque se você, por exemplo, futebol europeu, que, mano, não vai dar banana. Tira os jogadores de outros países da Europa, ver o que é que fica lá. Dá 2 ou 3 times. E não é de craque, não. Tem uns caras meia boca. Você entendeu? Por quê? Porque eu já falei, a essência do futebol é aqui na Sul-Americana. Tá certo? A Europa, com todo o poderio, quantas Copas eles têm? Nós temos 3 países aqui que tem Copa do Mundo. Brasil, Uruguai e Argentina. O Uruguai, coitado, a última ganhou foi em 50. Ela tem 75 anos que não ganha uma Copa. Né? Então é basicamente Brasil e Argentina, que começou a ganhar em 58. Brasil, desses times que tem muitas Copas, foi o primeiro, foi um dos últimos a ganhar. E a Argentina também. A Argentina já está na sua terceira, né? E o Brasil podia ter ganho mais uma ou duas, tranquilo. É porque teve erros grosseiros, tudo isso faz parte do futebol. Se não fizer isso, o futebol também perde a sua essência. Tem que ter essa coisa toda, essa confusão, para a gente ficar cá discutindo, brigando e tal. É assim mesmo. O esporte é desse jeito, é por isso que ele é gostoso, é bom, não é? E é um entretenimento bom. E a nossa live aqui já vai para 20 minutos, eu não posso falar mais. Desejar para todos um bom dia, né? Uma segunda-feira abençoada e que nós tenhamos amanhã um jogo bom, tá certo? Que Deus nos ilumine. Um bom dia para vocês. Valeu.